Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da missa de hoje, lemos uma passagem muito pequenina. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus responde, parece que contradiz. Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É provável que já te tenham comentado este texto, este Evangelho. Não basta ouvir. No fundo, não basta, digamos, ter sorte. Não basta estar no lugar certo, na altura certa. É preciso responder. É preciso aderir àquilo que se ouviu. É preciso acreditar e viver de acordo com isso. E é aí que tu vês que este piropo que parece que há que é posto de parte a Nossa Senhora, estamos a louvar Nossa Senhora, e era normal que nós esperaríamos de Jesus, era se calhar até se Nossa Senhora estivesse lá, ou fazer um sorriso, agradecer, e se calhar até o fez, mas o que marcou mais foi o comentário. Podia ter passado à frente, podia ter dito, mas não, vai falar de algo mais, e no fundo vai falar da grandiosidade da sua mãe. A sua mãe não é feliz porque teve a sorte, porque lhe caiu na rifa ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Podia ser. Alguma tinha que calhar, olha, calhou a Nossa Senhora. E foi cheia de dons, podíamos pensar, teve a sorte, Nossa Senhora encheu-a de dons e por isso é feliz. Mas Nosso Senhor quis premiá-la por outra coisa, sim. Mas houve outros que estiveram nas mesmas circunstâncias que ela e que esses pecaram. Adão e Eva. Podemos pensar. Adão e Eva estavam imaculados com Nossa Senhora e pecaram. E Nossa Senhora não. Ouviu a palavra de Deus e pô-la em prática. Cumpriu. Adão e Eva desobedecem. Nossa Senhora, a nova Eva, obedece. Cumpre. Faz a vontade de Deus. O Papa Francisco escrevia-te aquela carta longa aos jovens e dizia: sempre impressiona a força do sim de Maria, jovem, a força daquele faça-se em mim, que disse ao anjo. Foi uma coisa diferente de uma aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa diferente. Era determinada. Compreendeu do que se tratava e disse sim, sem rodeios de palavras. Compreendeu a palavra e pô-la em prática. Feliz aquilo que escuta, mas põe em prática. Esta resposta, ao longo de toda a sua vida, podemos chamar fé. Foi uma vida de fé, a vida de Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada és, minha mãe, por essa forma como viveste. Viveste da palavra de Deus que escutaste. Foste pondo-a em prática.
Maria acreditou em Deus desde o início, por isso é louvada, por isso é feliz. Este era o primeiro ponto da meditação, que é sobre a vida de fé. Mas precisamente pensando em vida de fé e pensando em ti e nas circunstâncias em que nos encontramos, em que te encontras, veio-me à cabeça a interrogação: será que eles viram as notícias? E não me refiro ao Newcastle, que foi comprado pelo árabe e que tem, acho que é Newcastle, ou estou a baralhar, sim, Newcastle. Mas sim, é umas notícias que provavelmente, se as viste, te deixaram triste. E que se as viste, se calhar deixaram-te confuso. E se as viste, exigiram de ti fé. Exigiram de ti uma resposta de fé. Notícias que se referem à Igreja e a coisas tristes que se passaram, ou que, enfim, que se andam a investigar, que se tiveram a investigar na França desde os anos 50, portanto, há muito tempo. Mas os números são muito tristes. E a mim exigiu-me rezar. E penso que a ti também te exigirá. E precisamente quando dava voltas a este tema, surgiu um evangelho em que Nosso Senhor expulsa, foi ontem, um demónio. E começam a dizer que é por Beelzebul, o príncipe dos demónios, que ele expulsa demónios. Então Nosso Senhor, é toda uma coisa um bocadinho longa, mas que diz: então, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós, para que eles se deem conta disso. Então conta várias histórias para ilustrar estas ideias que está a dizer, para os ajudar a pensar. E uma delas que diz é a seguinte: quando o espírito impuro sai do homem, anda a vaguear por lugares desertos, à procura de repouso. Como não o encontra, diz consigo: voltarei para a casa de onde saí. Quando lá chega, encontra-a varrida e arrumada. Então vai e toma consigo 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam nela. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu pensei nisto em relação à Igreja. A Igreja vai tendo períodos destes. Pensemos no princípio, quando Nosso Senhor afunda, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, pois o demónio é afastado para muito longe e anda por aí a vaguear. Mas ao longo da história da Igreja, uma vez e outra, tenta morder, aproximar-se, voltar para esses esforços perdidos e lançar-se uma e outra vez para morder, para atacar, cada vez com mais força. Se estudas um bocadinho de história da Igreja, dar-te-ás conta de que isto é assim. E que às vezes acontece com mais ferocidade e depois, graças a Deus, também é muito bonito ver como o Espírito Santo atua na Igreja e como os sacramentos e a santidade é suscitada e a Igreja é purificada. E depois como parece que aqui ou lá, pois os cristãos se adormecem e lá volta outra vez. E o demónio a atacar com força. Uma e outra vez Satanás lança-se contra a mulher que está para dar à luz. Lembras-te daquela passagem do Apocalipse em que fala daquele dragão e que aparece uma mulher vestida de sol? Esta mulher é símbolo da Igreja, símbolo também de Nossa Senhora. O Apocalipse está numa linguagem em que se vê que está muito rica, em que fala de muitas coisas, algumas ao mesmo tempo. É difícil de perceber às vezes, mas também muito belo por isso e mais forte, talvez, diria, por essa riqueza semântica.
se assim se pode dizer, de significados, de interpretações. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto. Foi visto ainda um outro sinal no céu. Grávida com dores de parto é a igreja que está para nascer, para dar à luz o seu filho. E portanto, toda a salvação está prestes a acontecer. Foi visto ainda o outro sinal no céu. Era um grande dragão, cor de fogo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e precipitou-as na terra. Só para ver o poder que o demónio pode ter na terra e na nossa história. Depois o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. E o texto é incrível, porque acontece que ela deu à luz um filho varão, que deve reger todas as gentes com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e para o seu trono. Ou seja, parece que o demónio foi completamente enganado. E foi o que vimos. Com a cruz, ele não estava à espera nada daquilo. E Nosso Senhor morreu, salvou-nos e foi para o céu, para junto do seu filho, do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para aí a sustentarem durante 1260 dias. E vemos que o dragão continua à procura dessa mulher e a vingar-se nos seus filhos, e há muitas, teria que andar à procura de mais passagens aqui no Apocalipse. Mas, para vermos, para rezarmos com o que nos acontece e com o que temos diante dos olhos, o demónio serve-se das debilidades dos cristãos, das suas fraquezas, das fraquezas dos seus ministros, e como nos faz sofrer conhecer essa podridão. Esta semana saíam uma informação, um relatório que foi feito a pedido da própria Igreja francesa, e os números são assustadores, embora há quem os ponha em questão. O que é que se passa aqui? E parecem são muito inferidos, segundo são suposições com base nas denúncias, portanto não são dados físicos. Mas seja o que for, é assustador e é triste. E causa-nos dor. Dói-nos muito ver que através da Igreja, ou de pessoas da Igreja, se causou dor, angústia, opressão, precisamente quando se devia dar alegria, luz, compreensão, paz. Isto faz-nos sofrer. Sim, sofremos. E, porém, não arredamos pé. E porquê? Perguntarão aqueles, os teus colegas vão te perguntar, mas continuas a ir à missa depois disto? Continuas a rezar? Continuas a acreditar na Igreja, nos cristãos, no que se diz aí? De facto, eles não compreendem. E o demónio também não compreende. Claro, porque ele não compreende a relação que temos com Deus, que é uma relação de amor. Nós tocamos o amor de Deus na Igreja. Nós conhecemos o amor de Deus. Nós sabemos que Deus é amor. E o nosso coração diz-nos, pela fé, que Deus está aqui, que Tu, Senhor, estás aqui no meio de nós, no meio de homens pecadores. Que a Igreja não é uma instituição humana, mas divina, constituída por pessoas humanas, mas na qual o Espírito Santo permeia e atua. E os sacramentos que nos dão, o Nosso Senhor está fisicamente presente na Eucaristia e está presente no seu perdão, está presente na água que perdoa e que nos torna filhos de Deus, no batismo, e depois em cada um desses
desses novos batismos que é a confissão. O Espírito Santo que está no sacramento da ordem e desce sobre uma pessoa humana que indigna, sem dúvida, capaz de fazer coisas terríveis e coisas belas. E ele submete-se a isso e desce e atua. E nós sabemos disto. Creio que foi numa das últimas meditações que vos falei de Santa Teresa d'Ávila, que quando teve que passar um inverno numa aldeia lá perdida de Castela, onde estava à espera de uma cura, de um médico, por alguma razão teve de passar lá muito tempo. E confessava-se com o padre que havia, era um padre que estava amancebado, que vivia com uma senhora. E, claro, ninguém da aldeia queria estar com ele. Mas ele continuava a celebrar a missa e Santa Teresa assistia à missa celebrada por ele, e aí os fiéis assistiam, alguns, não todos, mas alguns assistiam. Mas depois ela própria lhe pediu confissão. E ele surpreendia-se, porque, claro, numa aldeia pequenina toda a gente sabe o que é. E depois vai-lhe pedir que reze por ele. Ela vai-lhe dizer que sim, que acredita, que as suas mãos estão ungidas, portanto, se ele pronuncia a absolvição, são perdoados os pecados. E quando pronuncia a consagração, o Senhor desce sobre o pão, torna-se presente, apesar da sua indignidade, apesar do seu pecado. Esta é a vida de fé. Uma fé grande que Deus, Nosso Senhor, nos pede. Mesmo aqueles que profanaram o seu nome, pois Deus Nosso Senhor serve-se deles. E nós sabemos disto e ficamos pasmados. Precisamente, sim, Nosso Senhor pede-nos fé, mas o nosso amor e a nossa fé levam-nos a pasmar-nos diante do amor de Deus. Ele quis se submeter a isso. Nós sabemos que Nosso Senhor quis submeter-se a isso para nosso bem. Para estar mais próximo, submeteu-se aos sacerdotes e não podia ter uma relação direta, pura e simplesmente direta, entre cada um de nós. Mas ele sabia que tu precisavas de um irmão que te escutasse a confissão. Precisavas de um irmão teu que celebrasse a Eucaristia. Precisavas de comungar esse pão, de o sentir próximo, porque tu és humano e precisas de tocar as coisas, precisas de ouvir, precisas de desabafar, de saber que Ele escutou-me, Ele compreendeu-me e Ele perdoou-me. E disse-me, eu te absolvo dos teus pecados. Tu és humano e precisas disto. Ele ouviu-me bem, ele percebeu bem o que eu disse, os pecados que eu disse, e disse, eu te absolvo dos teus pecados. Portanto, o Senhor, através dessas palavras, através desses lábios, perdoou-me a mim. Isto dá-me uma paz, dá-me uma certeza científica. E tu precisas de certezas científicas para estares em paz, para dormir bem. Nosso Senhor sabia disso. E por isso submeteu-se a estar assim, à mercê, deu um dom extraordinário a homens que são pecadores, que são frágeis, que são débeis e que infelizmente fazem mal às vezes às pessoas. Que maravilha ver que não é nada disso a pauta. Isso vão fazer percentagens e mais essas coisas todas, vão ver que, graças a Deus, é um número muito pequenino comparado com o número total. Embora nos doa terrivelmente. Bastava que fosse um só. E que se sirva disto, que se sirva desta necessidade tua de Deus para se aproveitar de pessoas ainda para mais inocentes, pequenas, pois deixa-nos um desgarrão e uma ferida na alma tremenda. Mas não nos afasta da Igreja. Só nos faz pasmar ainda mais diante do amor de Deus.
Um Deus que sabia tudo isto e, no entanto, manteve esse plano. Vou querer servir-me dos apóstolos e dos presbíteros, dos bispos que os seguirem e de todos os presbíteros, para me tornar presente, para os abençoar, para que celebrem a Eucaristia, para que celebrem os sacramentos, para que façam nascer novos filhos, graças ao batismo, para que perpetuem o dom da ordem, impondo as mãos uns aos outros, aos novos presbíteros, depois de os prepararem devidamente, que celebrem as bodas dos meus filhos, que os unam, que abençoem, são eles que se unam, mas que abençoem essa união, essa capacidade que têm de se tornar uma só carne, que sejam testemunhas da minha parte e que os abençoem da minha parte também. Como eu estive nas bodas de Caná, que eles estejam nesses casamentos. Que deem essa unção no momento em que estão mais débeis, mais frágeis, mais doentes, para que se possam unir e sentir a minha presença no momento de debilidade, de doença, de dor. Nosso Senhor quis servir-se. E isso existe fé. E quando tu não arredas pé e permaneces cristão, e que o que fazes é, precisamente perante coisas destas, dar um passo à frente e fazer como nos momentos, como na cerimónia de ordenação, Adsum, aqui estou aqui. Pois vives de fé. Vives de fé. Quando dizes, Senhor, eu quero ser a solução para estes problemas. Eu pensava nestas coisas tristes que aconteceram na França e recordava as palavras de Pedro. Precisamente pensando, imaginando-te a ti, embora algum sacerdote mais velho, com o meu confessor, o sacerdote com o qual me confessei, falei destas coisas, não sei. No final ele dizia-me, mas sabes, sacerdote de 80 anos, e sabes, estas coisas, infelizmente, vão sendo, desde há muitos anos, vão sendo ventiladas, ora aqui, ora acolá, e depois tornam-se presentes em todas as comunicações, a comunicação social de todos os países. E ele diz, nunca vi ninguém afastar-se da Igreja por causa disto. Ou seja, os que estão permanecem. Claro, os dois imediatamente trocámos um olhar, como que dizer sim, mas dá-nos pena que se calhar alguns que poderiam aproximar-se, que não se vão aproximar por causa disso. E estas coisas purificam. Se há mal dentro da Igreja, dizemos também nós, olha, que os de fora nos ataquem assim, porque assim abre-se a ferida, em vez de taparmos. Isso eram coisas antigas e que ainda não estão curadas. Batam-nos com força, batam-nos mais. Sim, batam-nos mesmo muito a sério. Porque o que nós queremos é ficar curados. Não queremos que se evitem os problemas. Que se aperte a ferida com muita força para que saia o pus. E com esse pus saia também sangue e essas coisas todas, como as feridas que estão infectadas. Que saia toda a porcaria cá para fora. E há muita porcaria na Igreja, infelizmente. E tu e eu temos de rezar mais. E viver com fé. Por isso me lembrava de Pedro. Perante isto, tu não arredas pé, como Pedro não arredou. Houve uns discípulos superficiais que se foram embora, e eram muitos. Ficaram só os 12. Porque Nosso Senhor lhes falou da Eucaristia. Vejam, valores da Eucaristia, eles podiam ter dito, mas Senhor, explica-te um bocadinho melhor. Não, simplesmente disseram, estas palavras são duras de se ouvir. Quem as pode escutar? E foram-se embora. E Nosso Senhor, olhando-os, aos 12, aos que ficaram, perguntou-lhes, também vós quereis ir embora? Pedro disse,
A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Eu sei que tu dizes o mesmo com o teu coração. Se calhar com outras palavras. Ouves notícias destas e não sentes vontade de ir embora. Sentes vontade de consolar o Senhor. Se calhar ficas um pouco perplexo, com dor, paralisado. Mas não te queres ir embora. E se calhar numa segunda momento de reação, o que queres perguntar é: Senhor, o que é que tu queres de mim? O que posso eu fazer? Esta é a sabedoria de que nos fala a liturgia na primeira leitura de amanhã. Orei, e foi-me dada a prudência. Implorei, e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia. Foi essa sabedoria que o bem-aventurado Henry Newman, uma mente prodigiosa, privilegiou. A tudo o resto, pôs à frente de tudo o resto. Prefiro a sabedoria a todo o ouro, a toda a prata, a tudo isso. Todas as honras, todo o poder, tudo o que for. À medida que rezava e estudava mais, ele era ministro anglicano, foi percebendo que essa verdade que ele amava, esse Cristo que ele amava profundamente e cada vez mais, estava totalmente e verdadeiramente, que a igreja que ele fundou mesmo, realmente, foi a Igreja Católica. Embora visse essa igreja assim, com erros, com pecados, um bocadinho decadente até, na altura em que ele viveu, a igreja anglicana era pujante. A Inglaterra dominava o mundo, era a potência por excelência de todo o mundo. E ele era fellow de Oxford, tinha uma capelania admirável, pronunciava discursos que estava tudo cheio, toda a gente, eram publicados, eram admirados. Ele era das mentes mais admiradas de Inglaterra. E, no entanto, o que é que vai ver? Vai ver que uma igreja, vamos pôr assim, aos seus olhos e aos olhos dos ingleses, era claramente decadente. Roma estava em baixo, os países católicos não pintavam muito na coisa, na grande, no poderio, na geopolítica mundial. E ele não se sente, não vê outro remédio. Eu tenho de aderir a este Cristo. Por muito que me sinta humanamente a descer e a rebaixar-me, esta é a verdade. Preferiu a sabedoria a tudo o resto. Descobriu Cristo. E com ele descobriu o amor e a paz e nunca poderia encontrá-lo de outra forma. É admirável, é muito bonito e é muito corajoso. Esse que é um homem de uma coragem, de uma força, uma capacidade incrível. Pois pedimos-lhe pedimos-lhe essa vida de fé, a ele também, que nos inspira hoje no seu dia. Hoje celebramos a sua memória e podemos-lhe pedir que saibamos viver de fé nestas circunstâncias em que nos encontramos. Olhamos para Nossa Senhora e recordamos o Evangelho de hoje. Bem-aventurado, bem feliz tu. E se calhar acrescentamos: porque acreditaste? Bem-aventurado tu, porque acreditaste. Pedimos à Nossa Mãe do Céu que nos ajude a viver de fé neste mundo, nas circunstâncias em que nos encontramos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.